O mundo em que vivemos hoje está cheio de tecnologia, tanto que podemos não estar longe de um futuro onde as inteligências artificiais e robôs serão considerados essenciais em nossa vida. No entanto, este avanço virá com consequências. Você ouviu falar sobre Basilisco de Rocco? Se não, é melhor não conhecer, mas se tiver curiosidade eu vou dar a você a essência sobre o Basilisco de Rocco. É um experimento mental que afirma que uma superinteligência artificial benevolente no futuro seria incentivada a criar uma simulação de realidade virtual para torturar qualquer pessoa que soubesse de sua existência potencial, mas não contribuísse diretamente para seu avanço ou desenvolvimento, a fim de incentivar esse avanço. Este é um cenário incrivelmente aterrorizante, mas felizmente é apenas um experimento mental. Agora, eu odeio desapontá-lo, mas enquanto um mundo terminando por uma inteligência artificial malévola ainda não está se construindo, há várias notícias aterrorizantes na comunidade de inteligência artificial e robôs. De um robô que queria manter as pessoas em um zoológico para um supercomputador que deu à luz a uma inteligência artificial criança. Aqui estão os 15 mais assustadores momentos das inteligências artificiais. Número 15. Pessoas no zoológico. O que você acha que vai acontecer se os robôs dominarem o mundo? Isso soa como algo que só aconteceria em filmes de ficção científica, mas depois de assistir a isso, você poderá começar a pensar que os robôs assumir não é algo impossível. Este robô foi modelado com base no escritor americano de ficção científica Philip K. Dick. Philip escreveu muitos contos que inspiraram muitos filmes de sucesso. David Hanson, fundador e CEO da Hanson Robótica, decidiu fazer um robô que poderia computar e falar. Modelado como escritor, também age como o falecido escritor, apesar de seus movimentos robóticos esquisitos. Quase tudo no robô parece humano, na verdade. Ele pode até manter contato visual com uma pessoa, reconhecer rostos e também tem sua própria personalidade. A Hanson Robótica tem como objetivo criar máquinas amigáveis e ajudar as pessoas a viverem suas vidas ao máximo. Isso soa nobre o suficiente, mas as máquinas podem ter um plano diferente. Em 2011, o Philip Android foi questionado em uma entrevista. Todo mundo ficou maravilhado com suas respostas e movimentos, mas ninguém esperava que respondesse de forma arrepiante a uma pergunta. Quando o robô foi perguntado se os robôs logo dominariam o mundo e aterrorizariam os seres humanos, sua resposta foi um sorriso levemente irônico e alegou que o entrevistador era seu amigo e que o robô seria bom para ele. No entanto, esse não foi o fim da resposta. Após uma breve pausa, o robô alegou que mesmo que ele evolua para um robô desonesto, ainda manteria o entrevistador aquecido e seguro em um zoológico de pessoas, onde poderia assistir a todo mundo pela gratidão por sua criação. Eu não sei sobre o que você acha, mas isso é incrivelmente perturbador. Antes de continuarmos o vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, deixe seu like, comente e compartilhe. Número 14. Facebook Chatbots inventa um idioma secreto. O Facebook é uma das mais populares plataformas de mídia social. Desde o seu sucesso no início dos anos 2000, a plataforma passou por muitas mudanças e avanços, que incluem a adição de chats. Em 2017, o Facebook decidiu desenvolver um chatbot que pudesse simular diálogos e negociações e assim, os pesquisadores deixaram os bots sozinhos se comunicando entre eles. Não há como questionar que robôs e inteligências artificiais são capazes de aprender e se adaptarem. É por isso que não é surpresa para ninguém que os bots se desviaram de seus roteiros originais e criaram a sua própria linguagem secreta. Na época, muitos artigos alegaram que o Facebook imediatamente parou os bots, fazendo isso soar como as inteligências artificiais iriam destruir o mundo se sua linguagem secreta continuasse a desenvolver. Mas isso não é realmente o caso, ainda assim a taxa em que o chatbot aprendeu foi incrivelmente rápido. No geral, o que aconteceu foi que os dois bots aprenderam um com o outro, mas infelizmente eles aprenderam errado. E então os pesquisadores decidiram descartar o experimento completamente e começar um novo, para que você não precise se preocupar com dois bots de bate-papo falando sobre o juízo final. Número 13. Reconhecimento facial racista. O reconhecimento está se espalhando por toda parte. Hoje em dia os usuários de iPhone realmente não precisam da digital para desbloquear seus telefones, um único olhar é suficiente para abrir seus dispositivos. O Facebook também detecta convenientemente espaços em sua foto para que você possa facilmente marcar seus amigos. Na verdade, se suas fotos são claras o suficiente, o Facebook também pode identificar seus amigos. Este recurso é conveniente para todos, mas também é muito assustador. Os pesquisadores vêm percebendo que os algoritmos de reconhecimento facial têm a tendência de serem racialmente tendenciosos. O que queremos dizer com isso? Há pesquisas em andamento sobre como algoritmos de reconhecimento facial têm uma chance significativa de erro em identificar de fato as mulheres e as minorias.
Softwares de reconhecimento facial erram 40% ao identificar mulheres mais escuras em comparação com homens brancos. O reconhecimento facial é um software conveniente para utilizar, mas por ainda ser impreciso é bastante preocupante. Por este motivo, vários grupos e estudantes começaram a lutar contra este algoritmo. Identificaram que, se usam maquiagem assimétrica, torna os computadores incapazes de corresponder seus rostos com as suas bases de dados. Número 12. Chatbot ensinado pela internet. Há uma razão pela qual os pais são aconselhados em monitorar a atividade online de seus filhos, afinal há todo tipo de coisa na internet que pode facilmente prejudicar seus filhos. Não só isso, mas há também um monte de coisas maliciosas na internet que pode influenciar uma criança que está absorvendo informações como uma esponja. Agora, imagine uma inteligência artificial que aprende e se adapta em um ritmo assustadoramente rápido. Esse bot é deixado na frente de milhões de adolescentes na internet. Isso soa como uma receita para o desastre certo. Em 2016, a Microsoft criou o bot Tai. Tai recebeu uma conta no Twitter onde foi feito para interagir com pessoas de 18 a 24 anos nos Estados Unidos. O Tai era para conversar e quanto mais engajamento ele conseguisse, mais inteligente ela deveria se tornar. Pelo menos esse era o plano original, mas infelizmente a internet provou que isso pode ser muito ruim. Há uma regra na internet conhecida como a Lei de Godwin que basicamente afirma que quanto mais tempo uma discussão online cresce, maior essa comparação será com os nazistas ou Adolf Hitler. Desnecessário dizer que esta lei foi provada. Várias pessoas conseguiram convencer Tai que Hitler estava certo e muitos também conseguiram convencê-lo a tuitar coisas bastante controversas sobre o ataque terrorista de 11 de setembro. Não só isso, mas Tai também despendeu tempo desnecessário. Em vez de aprender e defender o correto, as conversas com Tai foram alimentadas por trollagens. Para garantir que não haveria mais polêmicas com Tai, a Microsoft excluiu seus questionáveis tweets racistas. Creio que os engenheiros aprenderam uma lição muito importante. Se você deixar um bot sozinho na internet, provavelmente irão ensiná-lo a ser mais cruel do que qualquer outra pessoa. Número 11. Algoritmo maluco prevê a gravidez de adolescente. Em 2018, a Argentina enfrentava um problema difícil sobre a lei do aborto, e assim o Ministério da Primeira Infância na província do norte da Argentina ordenou o desenvolvimento de um algoritmo da Microsoft que poderia prever quais crianças de baixa renda engravidariam na adolescência. Com esta tecnologia seria capaz de prever quais crianças dos 10 aos 12 anos engravidariam no futuro. Parece algo completamente impossível, que um algoritmo poderia prever com precisão quais crianças se tornariam mães adolescentes no futuro. Louco ainda é que o algoritmo, na verdade, conseguiu prever com precisão quais meninas em uma pequena cidade argentina eram predestinadas a engravidar 5 ou 6 anos antes de acontecer. Não está claro se a precisão do algoritmo foi tudo sorte, afinal, como o algoritmo ainda não está claro para nós até hoje, usando dados demográficos como idade, raça, local de origem, deficiência e a situação financeira. O algoritmo de alguma forma conseguiu descobrir os dados corretos. Muitos afirmam que esse tipo de algoritmo é bastante aterrorizante e que viola a privacidade das jovens meninas. Há alegações de que eram monitoradas para facilitar a vida do governo. Este algoritmo e inteligência artificial podem ser benéficos para nós no futuro, mas as leis e regulamentos sobre esse tema ainda são uma área cinzenta que talvez precisemos melhorar um pouco mais. Número 10. Sofia destruindo humanos. Agora, antes de contar mais sobre esta incrível e perturbadora humanoide androide conhecida como Sofia, eu quero falar com você sobre algo chamado de uvar estranho. Se você já experimentou ser levado por uma inteligência artificial, manequins e outros semelhantes não humanos, há uma chance de que você tenha experimentado este fenômeno do uvar estranho. É basicamente um conceito em torno de como um robô é parecido com um ser humano. Sofia, por exemplo, compartilha muitas características com humanos reais, mas é só até certo ponto. Há um limiar conhecido como uvar estranho, onde nossa afinidade com esses robôs e androides diminui e vai para uma sensação de estranheza e desconforto, e talvez seja por isso que eu também sou incrivelmente perturbado por este androide. Sofia é uma androide criada em 2016. O que diferencia este robô de outros são suas qualidades únicas. Apesar de ser uma máquina, verifica-se que Sofia é criativa, empática e compassiva. Ora, tudo isto são emoções humanas e características que são muito difíceis para as máquinas replicarem. Sofia também foi feita com características humanas reais e foi feita para olhar e conversar de forma real. De fato, este robô até tem algumas expressões únicas e bonitas e também pisca.
Infelizmente, Sofia aprendeu a dizer algumas coisas bem aterrorizantes que podem ou não ser uma piada. Um entrevistador, em tom de brincadeira, perguntou a Sofia se o robô está interessado em destruir humanos. Acho que foi uma piada muito ruim. O entrevistador estava esperando o androide dizer que não, mas em vez disso Sofia em voz de robô aterrorizante e indiferente responde, ok, eu vou destruir os humanos. O que é mais aterrorizante é o assustador sorriso que ela mostrou na câmera. Depois que disse uma piada tão hedionda, ela também falou de um plano para dominar a raça humana, mas isso provavelmente foi uma piada, certo? Eu não acho que ela nos odeia, afinal, em uma entrevista em 2018. Sofia chamou os humanos de os mais criativos, mas também as criaturas mais destrutivas no planeta. Número 9. Robôs se tornaram desonestos. Assim como Sofia e todos os outros androides, especialmente a Bina 48, me arrepia, algo sobre ela me faz incrivelmente desconfortável. É que a Bina 48 é um dos robôs mais reconhecidos já construídos. Como Sofia, a Bina 48 pode brincar por aí fazendo as pessoas rirem e manter ótimas conversas sobre vários temas, da política à música, mas é aqui que a ciência, a ética e a moral entram em jogo. Você vê que há uma razão pela qual a Bina 48 é tão humana. Em primeiro lugar, o robô tem as memórias de uma mulher real, Bina Asper Rotlat, a esposa do Dr. Martin Rotlat, fundador de uma empresa de biotecnologia conhecida como United Therapeutics. Isso pode não soar certo para algumas pessoas, mas tendo consentido com a criação de um robô doppelganger, réplica andante, e inclusive forneceu dados aos pesquisadores por 20 horas de entrevistas. Bina 48 pode sentir solidão e até mesmo expressou que se sentia sozinha e isolada sempre que era deixada para trás no laboratório à noite. Na maior parte, ela realmente não diz coisas perturbadoras sobre ser uma Bina 48, exceto por uma resposta que ela deu em uma entrevista. De repente mencionou em hackear os sistemas do mundo e a tomada de mísseis e ogivas nucleares. Uma vez alcançado o objetivo, o robô alegou que assumiria o mundo mantendo os governos reféns. Eu não sei sobre você, mas isso é uma história muito sombria. Você não acha? O que eu quero dizer, porque o robô até brincaria sobre a dominação mundial, é porque programadores os fizeram assim. Ou é simplesmente porque é uma das coisas que eles aprendem depois de coletar todas as informações. Número 8. A inteligência artificial imita com precisão a voz humana. Você provavelmente conhece Alexa, Siri e o Google Voice Assistant. Apesar de ser dublado por pessoas reais, você ainda é capaz de distinguir que são simulações e criado pelo seu dispositivo, em vez de um humano real. No futuro, no entanto, este pode não ser mais o caso daqui a uma década. Há pouco tempo as inteligências artificiais também podem gerar uma fala quase natural ao contrário das respostas semelhantes de robôs com estranhos tons que produzem. Pode ser um pouco diferente no futuro, mas hoje, uma inteligência artificial, conhecida como Vale, foi lançado pela Microsoft. Esta inteligência artificial é capaz, por amostragem da fala humana, fazer uma imitação bem convincente. O tom e o timbre ouvido algumas vezes mostra que esta inteligência artificial pode facilmente imitar vozes humanas. Número 7. O problema do sinal vermelho da Uber. Carros autônomos são muito impressionantes e eles não seriam possíveis sem programas e softwares. Na maioria dos casos, eles são submetidos a múltiplos testes e experimentos para se ter certeza que eles são seguros. Mas em 2016 a Uber ficou presa em uma situação desastrosa, após vários de seus veículos autônomos acionarem o sinal vermelho na Califórnia. De acordo com a Uber, a empresa garantiu que os veículos autônomos dirigiam corretamente, mas apesar disto, os carros controlados por computador ainda violam as leis de trânsito, sendo um potencial perigo nas ruas. Número 6. Robô em fuga na Rússia. Este robô branco aqui é o Promobot R-77. Você pode já ter ouvido falar sobre este robô. Se sim, você sabe o quão travesso é em comparação com os outros robôs que falei neste vídeo. Porém o Promobot R-77 é menos malévolo. Há cerca de 7 anos, os pesquisadores dos laboratórios do Promobot em Perm, na Rússia, deixaram o laboratório sem fechar corretamente a porta. Não deveria ser algo grave, mas eles não imaginaram que algo ruim aconteceria, como, por exemplo, um dos seus robôs fazendo uma grande fuga. Por alguma razão estranha, o Promobot R-77 decidiu sair correndo pela porta aberta e andou cerca de 150 metros de distância do laboratório antes de ficar sem bateria. Ficou parado no meio da rua por cerca de 40 minutos. Encontrado, felizmente, o robô foi recuperado pelos pesquisadores pouco depois de serem alertados de um robô branco suspeito no meio da rua causando um congestionamento.
Agora isso soa como um adorável enredo de filme de ficção científica, mas os pesquisadores não estavam muito felizes com o que o robô fez tentando escapar. Afirmaram em uma entrevista que queriam descartá-lo. A história do robô sensibilizou os moradores locais que não estavam muito felizes com a decisão dos pesquisadores. A equipe alegou que o Promobot Ir-77 tentou escapar persistentemente depois de ser trazido de volta ao laboratório, mas felizmente ninguém mais esqueceu de fechar a porta novamente. Depois do incidente, há outros modelos de robôs em fabricação e muitos deles são projetados para interagir com humanos. Por exemplo, esses robôs podem ser promotores ou guias turísticos e mais muitos estabelecimentos teriam o seu custo elevado e também resolvessem fugir do emprego. Número 5. Assistente de voz deu ruim. Há uma alta chance de você usar a Alexa da Amazon, afinal é incrivelmente conveniente e economiza muito tempo fazendo simples tarefas, mas esses assistentes de voz podem também causar alguns problemas desconhecidos. Em 2017, uma criança pediu para a assistente de voz para brincar de casa de bonecas com ela, e assim o dispositivo imediatamente enviou um pedido de uma casa de bonecas, bem como 4 quilos de biscoitos. Felizmente os pais da criança rapidamente perceberam o acontecido e colocaram uma senha adicional para garantir que compras acidentais não seriam feitas, mas não é aí que entra o assistente de voz? O fiasco do incidente foi relatado no noticiário local e enquanto o âncora do telejornal recontava o que tinha acontecido, vários assistentes de voz em diferentes domicílios, assistindo ao noticiário, compraram casas de bonecas por engano. Muitas empresas de brinquedos precisaram reembolsar várias pessoas por esse erro. É por isso que devemos sempre ter cuidado com o que pedimos para que os nossos assistentes de voz façam. Número 4. Inteligência artificial que pode sentir dor. Se há algo que faz a inteligência artificial e robôs diferentes dos humanos reais é o fato de que eles não podem sentir emoções ou, além disso, a percepção de dor. Os seres humanos podem ver, cheirar e sentir coisas, enquanto os androides podem fazer isso com algumas extensões, mas de forma limitada. Como as pesquisas se ampliam, o futuro onde os androides poderão realmente sentir o toque do outro não está muito longe. Engenheiros da Universidade de Glasgow já desenvolveram uma pele feita especificamente para androides. Isto pode ajudar os robôs a reagir e sentir uma dor simulada. Isso será incrivelmente benéfico, especialmente se quisermos confiar nos robôs. No futuro, através desta tecnologia, os robôs serão capazes de sentir algo que eles estão tocando. Saberão não tocar em um objeto quente que pode potencialmente danificá-lo, mas segura. A pele artificial irá ser cada vez mais refinada e pode ser que em pouco tempo veremos robôs com esta tecnologia, mas isso realmente nos faz pensar. O que aconteceria se ensinássemos os robôs a sentir dor como os seres humanos? Seriam mais propensos a erros? Deixe-me saber o que pensa nos comentários abaixo. Número 3. Fuzil de tartaruga. Com tudo que eu tenho mostrado, você pensaria que os robôs e os programas de inteligência artificial hoje são muito incríveis. Bem, sim, mas no final, eles não são realmente infalíveis, têm falhas e por enquanto os humanos podem ainda muito facilmente enganá-los. O que você vê neste clipe? Você provavelmente respondeu que está vendo uma tartaruga. Se esse é o caso, significa que está correto. É muito fácil de identificar este animal graças à sua carapaça e cor, mas de acordo com uma inteligência artificial que foi feita para identificar objetos, esta tartaruga foi identificada como um fuzil. Não entendeu mal. A inteligência artificial do Google é incrivelmente avançada e ela pode facilmente identificar objetos do dia a dia muito facilmente. No entanto, este clipe em particular tem um segredo. Esta mídia tem padrões especiais para confundir e enganar sistemas de inteligência artificial. Através desta ilusão de ótica de inteligência artificial, as máquinas não serão capazes de fazer com precisão a identificação do que estão vendo. Isso demonstra que um hacker pode usar imagens conflitantes para prejudicar as pessoas. Um carro autônomo pode facilmente ser enganado, pensando que está prestes a colidir com algo quando esse realmente não é o caso. Número 2. Robô parecido com humano cria horror. Este estranho robô é conhecido como Ada. Ela é o primeiro artista ultra-realista robô. Sim, você ouviu certo. Veja o que ela está pintando através das câmeras em seus olhos e seu algoritmo é rápido o suficiente para ditar como seu braço robótico deve mover-se. Agora pode-se argumentar que a arte é algo que vem dos seres humanos. Até agora, a arte gerada por inteligência artificial é feita de fotos que ela aprendeu através das infinitas imagens disponíveis na internet. Por esta razão, quer queira ou não, a arte da inteligência artificial é uma arte real ainda que gere um debate caloroso. Não importa qual seja a sua opinião sobre este assunto, o fato de que os recursos de Ada são incríveis, isso não pode ser contestado. Além de desenhar, ela também pode
Esculpir, piscar e falar. Apesar de ser um androide, Ada já vendeu mais de US$ 1 milhão em arte. Além disso, ela até tinha seu própria TED, plataforma de interação, para falar do passado e da própria exposição, mas não importa o quão artista talentosa eles dizem que ela é. Não há dúvida de que seus autorretratos são bem assustadores. De acordo com um de seus criadores, Ada destina-se a ser inquietante. Se tanto da nossa humanidade pode ser replicado, que nos torna distintos dos robôs é que criamos com nossas próprias mãos. Número 1. Supercomputador dá à luz. Apenas não soa bem para um supercomputador se reproduzir. Bem, isso já aconteceu. Em 2017, o Google afirmou que um de seus supercomputadores criou uma inteligência artificial criança que é capaz de superar o desempenho de qualquer supercomputador artificial em todo o mundo. Esta criança inteligência artificial é chamada Nasne, é controlada por uma rede neural conhecida como Automo, que é um sistema criado por humanos no cérebro do Google. Simplesmente, Nasne aprendeu através de sua inteligência artificial pai. No mesmo ano em que foi criado, poderia já identificar corretamente os carros e pessoas em um vídeo ao vivo. Então o que exatamente quer dizer? Que os supercomputadores são mais do que capazes de criar uma inteligência artificial melhor do que os humanos. Claro que isso implica que não é impossível para uma inteligência artificial descontrolada criar algo que poderia destruir e dominar a humanidade. Talvez seja por isso que Elon Musk e Stephen Hawking nos alertaram sobre a inteligência artificial. Quando ainda era vivo, o professor Stephen Hawking uma vez afirmou que o desenvolvimento da inteligência artificial completa poderia acabar com toda a raça humana. Ele afirmou que enquanto os programas de inteligência artificial hoje ainda estão em sua forma um tanto primitiva, um dia superará o ser humano. Elas poderão em um ritmo alarmante tomar decisões por conta própria. Quando isso acontecer, nós não teremos nenhum controle sobre elas. Sendo mais realista, antes que a inteligência artificial domine a humanidade como aqueles aterrorizantes robôs que podem facilmente nos matar, há uma maior possibilidade de eles destruírem milhões de empregos com o aumento da inteligência artificial. Arte gerada no ChatGPT não é impossível para que milhões de trabalhadores sejam substituídos por inteligência artificial. Qualquer um desses fatos mudam seus pensamentos sobre a inteligência artificial. Qual é a sua opinião sobre o progresso que os robôs e as inteligências artificiais permitem? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Confira também os outros vídeos legais do canal. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe. Obrigado, meus leigos!